El culto a Dios es basado en su O razón. Espírito Santo nunca vai tirar a sua razão quando você sentir o poder dele. El Espíritu Santo nunca va a quitar su razón cuando usted sintiere su O poder. Espírito Santo nunca tirará o seu El raciocínio. Espíritu Santo nunca quitará su raciocinio. Quando a glória do Espírito Santo descer em seu corpo, Cuando la gloria del Espíritu Santo descendiere sobre su você cuerpo, saberá. usted sabrá. Exemplo. Você está no púlpito. Usted está en el A púlpito. glória do Senhor La gloria del Señor lhe encheu. le llenó. Você vai saber que na sua frente tem uma Usted va a tribuna. saber que delante tiene una tribuna. Você vai saber que atrás de você tem Usted va a cadeiras. saber que atrás de usted tiene sillas. Você vai saber que do seu lado tem um vaso de flor. Usted va a saber que a su lado hay una copa con flores. Você vai saber que na sua frente tem um muro. Usted va a saber que delante de suyo habrá un Que muro. você pode cair, você pode se Puede machucar. caer y se puede golpear. Se você estiver recebendo o Espírito Santo, Si estuviera no recibiendo el banco, Espíritu Santo en el banco, você vai saber que do seu lado tem um senhor de idade. usted va a saber que a su lado hay un señor de edad. Você vai saber que do seu lado tem uma pessoa, se você se extravasar, vai machucar as pessoas que Usted va estão a ao saber redor que de del si. otro lado, si usted se extravar, va a tener una persona que le va a lastimar. Porque a su lado. isso, o Espírito Santo não vai tirar a sua razão. Porque en esto el Espíritu Santo no va a quitar la Ele razón. não apaga a sua mente. Él no borra su Ele mente. deixa seu espírito Él livre deja su espíritu libre para você ter para autocontrole, usted tener autocontrol, para você se controlar. para usted controlarse. É isso que a Bíblia Es diz. esto que dice la 1 Biblia. Coríntios 14, 32. 1 Corintios 14:32. O espírito os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios El profetas. espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Então, por que seu espírito é sujeito a si? ¿Por qué el espíritu es sujeto así? Porque o Espírito Santo deixa seu espírito livre. Porque el Espíritu Santo deja el espíritu O seu libre. raciocínio é livre Su raciocinio es libre para você saber o que você está para fazendo. usted saber lo que está haciendo. Porque a manifestação do Espírito Santo não é uma manipulação, Porque la manifestación del Espíritu Santo no es una manipulación, mas é um poderio celestial. pero es un poderío celestial. Manipulação Manipulación é obra demoníaca. es obra Que o demoníaca. demônio tira o seu sentido, Y el demonio quita su a sentido. pessoa cai como La morta, persona cae como a pessoa muerta. fica muda e fica La surda. persona que se queda muda o sorda. Por quê? ¿Por qué? Porque o diabo tira os sentidos Porque el diablo quita los sentidos para ele poder operar. para él poder operar. Já o Espírito Santo não. Ya el Espíritu Santo no. O Espírito Santo jamais tirará o seu sentido. El Espíritu Santo jamás quitará su Ele sentido. deixará o seu espírito Él livre dejará su espíritu libre para você se para autocontrolar. usted autocontrolarse. O seu próprio Su espírito propio espíritu será sujeito a você. será sujeto a usted. Veja, Vea, não é o Espírito Santo é sujeito ao profeta. no es el Espíritu Santo sujeto al profeta. 14:32 de 1 Coríntios. 14:32 de 1 Os Corintios. espíritos dos profetas De los profetas estão sujeitos aos próprios están profetas. sujetos a los propios profetas. E o culto sendo racional, Y el culto siendo racional, a Bíblia diz, dice la Biblia, capítulo 12, versículo 1 de Romanos: capítulo 12, verso 1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Ou seja, que usa o seu próprio raciocínio, a sua mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deus jamais apaga o nosso entendimento. Dios jamás borra nuestro entendimiento. Quando recebemos o poder divino do Espírito. Cuando recibimos el poder divino de nuestro No Espíritu, entanto, no en tanto, Deus deixa o nosso entendimento livre Dios deja nuestro entendimiento para libre nos controlarmos para controlarnos, e não haver emoções que carnais no haya emociones carnales, que você impedirá que usted impedirá a carnalidade de agir. la carnalidad de actuar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. ¿Qué pues haré? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está vendo? Está vendo? Sempre a pessoa ora com o Siempre Espírito, la persona ora con el mas o Espíritu, entendimento dela fica livre. pero su entendimiento queda libre. A pessoa
canta com o la Espírito, persona canta con el Espíritu, mas o entendimento fica livre. pero su entendimiento queda Esta libre. é a doutrina verdadeira do Espírito Santo. Esta es la verdadera doctrina del Espíritu Mas o que está Santo. acontecendo é uma aberração. Lo que está ocurriendo es una Saiba que aberración. isso não é Deus que está agindo. Sepa que Dios no es el que Que está tem muitos actuando. irmãos que estão dizendo Que que a hay muchos igreja, hermanos que están diciendo que la iglesia, a circular da la diretoria, circular de la a directoría, igreja Deus é la amor, iglesia Dios es amor, está impedindo do Espírito Santo agir. está impidiendo al Espíritu Santo E actuar. teve até um que disse tuvo hasta uno que dice no norte do Brasil, que en el norte del Brasil, reteté de Jesus. reteté de Jesús. De Jesus De nada. Jesús nada. Reteté da carnalidade. Reteté de la carnalidad. Reteté da emoção carnal. Reteté de la emoción carnal. Reteté da meninice. Reteté de la meniniz. Porque jamais o Espírito Santo vai operar dessa Porque jamás maneira. el Espíritu Santo va a operar de esa forma. Pessoa quebrando o La púlpito. persona rompiendo el púlpito. Pessoa em roda de fogo. Persona en rueda de Eles fuego. ficam até marchando pelo ritmo da Quedan hasta música. marchando al ritmo de la Começa a música. tocar o teclado. Empieza a tocar el O teclado. hino tá devagarzinho. La alabanza está despacio, Aí a lenta. pessoa fica marchando Y la um persona pouquinho. empieza marchando un poquito. Devagarzinho. Lento. Aí daqui a pouco começa o teclado a aumentar o som. En un momento empieza a aumentar el sonido. Aí a el pessoa teclado, aumenta y la o persona gingado. aumenta el gateado. Aumenta o marchar. Aumenta el Daqui a marchar. pouco o teclado, a guitarra dispara. Y de un momento la guitarra dispara. Aí a igreja já ficou La iglesia ya se uma quedó verdadeira aberração. una verdadera aberración. Olhos esbugalhados. Ojos echados hacia Pregador saindo do púlpito e indo buscar outro para levar para a roda de del fogo. púlpito yendo a buscar a otro a la rueda de fuego. Outros pulando, carregando banco na cabeça. Otros saltando, llevando bancos en la cabeza. Outros dão um murro, voa óculos, voa arco, voa Vuela presilha, anteojos, voa tudo. vuela todo. Outros deixam o olho do outro roxo, Otro deja dá el ojo murros no rojo. estômago, Le ficam golpes fazendo en el aviãozinho, estómago, se queda haciendo avionitos. ficam gritando estridentemente, Se quedan gritando estridentemente. ficam com olhos esbugalhados, ficam soprando no Se microfone, quedan soplando en el micrófono. outros ficam fazendo aviãozinho, Otros se quedan haciendo panela de avioncitos. pressão, Olla de presión. limpa vidro, Limpia vidrio. enfim. Deus está nisso? Dios está en eso. Nós estamos proibindo do Espírito Santo operar. Mas nós queremos ordem no culto. Nosotros queremos orden en el culto. Porque o culto é o local que Deus se Porque manifesta. el culto es el lugar donde Dios se manifiesta. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 capítulo e 14, versículo verso 40. 26 y verso 40. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. Ordem e decência. Orden y Que decencia. decência tem um culto. ¿Qué decencia tiene un Que culto? todo mundo fica pulando. Que todo el mundo se queda Vão para saltando, frente do púlpito, van adelante del púlpito, ficam gritando. se quedan gritando. Que onde tem esse culto? ¿Qué orden tiene ese culto? Como é que Deus vai operar no meio da bagunça? ¿Cómo Dios va a operar en medio de O la espírito bobada? desordeiro é o espírito do diabo. El espíritu desordera es el espíritu del O Espírito diablo. Santo é espírito ordeiro. El Espíritu Santo Ordeiro. es un espíritu que ordena. Ele gosta tudo com ordem. Él le gusta todo con orden. E com decência. Com decência. Não com desordem, não. No con desorden, no. Se a pessoa usar o seu La entendimento persona utilizar su e entendimiento deixar Deus y agir, dejar a Dios se actuar, controlando, controlándose, ela evita a meninice. ella evita minis, Ela não entra na carne de jeito nenhum. ella no entra en la carne de Ela ninguna manera. sente o poder, Se siente el poder. ela goza do poder, Se le gusta el ela poder. abraça o poder Ela abraça o e poder. não entra na meninice. Y no entra en el minis. Porque ela se autocontrolou, Porque ella se porque ela usou o seu autocontroló, raciocínio. usó su raciocinio. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tá vendo? Maduros. ¿Está viendo? Maduros. Quem fica assim ¿Quién se queda são así? pessoas que não são maduras na Son personas fé. que no son maduras en São la fe. pessoas imaturas
son personas que não inmaduras tiveram a experiência real que com o no tuvieron Espírito experiencia Santo. real con el Espíritu Santo. O diabo, como eu já falei, é quem El tira o diablo, entendimento como ya das he dicho, pessoas es quien saca el entendimiento para de las fazerem personas badernas, para fazerem para desordem, hacer desorden. e através disso Satanás Por tem medio de eso, campo Satanás livre tiene campo libre para a efetuação de seus intentos. para la efectuación de sus Por exemplo, intenciones. 2 Coríntios Por 4:4. ejemplo, 2 Corintios 4:4. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los Vendo? incrédulos. Ele que cega. Está bien, Ele es que él tira o seu quien entendimento. ciega, quita su Vamos entendimiento. mais versículos. Más versos. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, Deus vos reconciliou. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O poder do Espírito Divino El poder del Espíritu Divino não exclui o raciocínio, no excluye el raciocinio. porque a Bíblia diz, Porque dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, verso que 13, Deus cingiu os lombos do nosso entendimento. Deus cingiu os lombos do nosso entendimento. E a Bíblia diz, y dice la Biblia, Marcos 12:30, Marcos 12:30, amamos o Senhor de todo o coração, amamos al Señor de todo nuestro corazón, e de toda a nossa de alma, toda nuestra alma, e de todo o nosso de entendimento. todo nuestro É com entendimiento. entendimento. Con el entendimiento. Passou disso. Pasó de eso, Saiba, sepa, é meninice, en meninice, é desordem, es desorden, é falta de controle, falta de control, é coisa que Deus não es cosa aceita que Dios mesmo. no acepta mismo. Fica igual um centro de macumba, Se queda igual en un centro de fica igual macumba, um terreirão. se queda igual en un Isso é terreno. operação do Espírito Santo? ¿Eso es operación del Espíritu Santo? Isso é operação de Deus? ¿Eso es operación de Dios? ¿Será? ¿Será? Não tem, o povo não tem entendimento do que está fazendo. El pueblo no tiene entendimiento Quando de a lo que está pessoa haciendo. volta, diz que volta o Espírito nela, Cuando la persona vuelve al Espíritu de ella, eu não sei o que ¿qué es aconteceu. lo que hizo? Tá com a no sé lo que cabeça pasó. rachada, por Está quê? con la cabeza rajada, ¿por qué? É o poder do Espírito Es el Santo. poder del Espíritu Mas Santo. você não viu o púlpito? Pero ¿usted no vio el púlpito? Ah, não vi. Ah, no lo vi. É a carnalidade! Es la É o carnalidad. reteté! Es el reteté. É a canela de fogo! Es la canela de Outros pisam no sapato do outro e incha até o Otros pé do outro. pisa el zapato del otro y Outro se quebra os llena. dentes do outro. Otros quiebran el dedo Fica del aquela otro. gargalhada santa Se queda aquella carcajada santa no meio do culto. en mitad del culto. Isso aí não é culto, isso é uma bagunça. Eso no es culto. Isso é uma baderna. Isso é falta de Eso ordem. es falta de orden. Vai lá no juiz para você ver. Va al juez para Se que tem usted vea bagunça lá, si hay você pode falar o necessário. tonterías allá. Usted solo puede hablar Com lo ordem e necesario. com decência. Con orden y con Da decencia. mesma forma de la no misma culto. manera en el culto. Você tem de fazer o que Deus Usted quer. tiene que hacer lo que Dios Dar quiere. glória a Deus, Dar aleluia, gloria a bater Dios, palma. aleluya, aplaudir. Salmo 47, aplaudir o Senhor com as mãos. Salmo 47, aplaudir al Señor con las Salmo manos. 29:9. Salmos E 29:9. no seu templo cada um grita glória a Cada Deus. uno grite gloria a Então Dios. isso é permitido. Entonces eso es Porque permitido. não sai da ordem. Porque no sale de la Como orden. você é permitido falar algo diante do juiz. Como no es permitido hablar algo delante del juez. Agora, Ahora, bagunça, o juiz manda para cadeia. O juiz manda para o chilindró. Manda amarrado lá o gemado. Agora, bagunça no culto. Jamais. O crente tem de ter temperança. el creyente tiene que tener templanza. O que é temperança? ¿Qué es templanza? É domínio Es próprio. dominio propio. A pessoa se autodominar. La persona autodominarse. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
y templanza. Atos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, verso 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Paulo falava a respeito da justiça, Pablo hablaba acerca de la da justicia, temperança, de la templanza, que é o domínio que es próprio, el dominio e propio do juízo vindouro. y del juicio Então o venidero. homem tem de ter temperança Entonces el hombre tiene que tener e templanza sair y da salir meninice. de la meninice. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Meninice, abandone as Meninice. coisas de menino. Abandone las cosas de Seu niño. esbugalhado é coisa de menino. Essa espada de fogo na sua mão é coisa de Esa menino. espada de fuego en su mano es cosa de niño. Este aviãozinho é coisa de menino. Ese avioncito es cosa de niño. Essa bicicleta, você fica olhando para o alto fazendo bicicleta, é coisa de menino. Se queda mirando a lo alto y haciendo bicicleta es cosa de Essa niño. queda de poder é coisa de menino. Esa caída de poder es cosa de niño. Esse ficar rodando a baiana é coisa de Ese menino. rodando la baiana es cosa de niño. Fica rodando com a mão para trás como centro de Queda macumba. rodando como É las coisa manos do para atrás, como diabo. el centro de macumba es cosa del diablo. Que você tem de abandonar. Que usted tiene que Que abandonar. eu tenho de abandonar. Tengo que abandonar. Que nós temos de nos Nosotros consertar. tenemos que arreglar. 1 Coríntios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Isto é um vento de doutrina. Esto es un viento de E doctrina. vamos abandoná-lo agora. Vamos a abandonarlo ahora. Esse evangelho empirista. Este evangelio empirista. Basta a palavra. Basta la O palabra. maná é a El palavra. maná es la palabra. Ele faz você viver. Él le hace a usted vivir. Capítulo 4, 14 de Efésios. Capítulo 4, 14 de Efesios. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que Deus abençoe. Que Dios le bendiga. Que Deus continue falando ao seu Que coração. Dios siga hablando a vuestro corazón. Que é o evangelho empirista. Es el evangelio Que empirista, gosta de que novidades. le gusta de novedades, Gosta de adoração le gusta de profética. adoración profética. Bênção de Deus, glórias ao nosso Deus, amém? Queremos exalar, queremos estar mais com o nosso Deus em nome de Jesus, amém, irmão? Vamos abrir o nosso coração agora chegou o momento da palavra. Eu, Bispo Edinaldo, vamos estar aqui nos esforçando aí ao máximo para que Deus possa falar no seu coração e você possa também retornar aos caminhos de Deus. Está afastado dos caminhos de Deus? Olha, mais uma vez Deus está batendo na sua porta, como já foi dito hoje. Deixa Deus entrar, irmão, abre essa porta, amolece esse coração, deixa Deus fluir na tua vida cotidiana e por fim você herdará a vida eterna. Amém, irmão? Vamos abrir o nosso coração, papel, caneta, Bíblia na mão, porque agora nós vamos entrar nesta palavra. Irmão, hoje, como nós temos já falado, inúmeras pessoas têm estado aí procurando, entra nas igrejas, querem ir para a igreja, mas querem ir para a igreja buscar o quê? Qual é o Jesus que eles estão buscando? Qual é o Jesus que eles querem? Porque o Jesus só um, aquele que criou a humanidade, criou todas as coisas, criou o homem e tem dado a oportunidade a cada dia deles se aperfeiçoarem, deles crescerem na graça e no conhecimento da palavra, andarem em santidade para poder entrar no reino do céu. E hoje, essa multidão que querem buscar a Deus, quando ouvem ou deparam com esta palavra de santidade que Deus nos pede, criticam, rejeitam, não aceitam, brigam, fazem de um tudo.
mas não querem receber esse evangelho. Mas não querem receber o evangelho que fala da purificação, que fala dos nossos erros e das nossas falhas. Mas quando essas mesmas pessoas se deparam em denominações ou em locais onde não falam daquilo que realmente o Jesus veio para fazer, veio para nos ensinar, eles gostam, eles ficam e diz que com isso estão servindo a um Deus, estão servindo a Jesus, estão ouvindo e seguindo o evangelho. Mas qual é o evangelho que esse povo hoje estão buscando? Qual é o evangelho que esse povo hoje estão querendo? É um evangelho pervertido? Qual é o Jesus que eu quero na minha vida? É um Jesus falso? Um Jesus criado no laboratório, criado aí afora? Um Jesus criado pelo homem? Irmão, quando eu quero, eu busco, ou falo, Senhor, preciso de Deus, preciso de Jesus, preciso do evangelho. O evangelho é um só, é uma Bíblia só, não existe duas, não existe três. Mas o que é que vocês querem ouvir? O que é que o povo quer ouvir? Porque quando deparam com a verdade, deparam com a palavra que liberta, deparam com a palavra de salvação, a palavra de purificação, em vez de regozijar, em vez de se alegrar, em vez de dar glória, de dar aleluia, brigam, criticam, rejeitam, não querem, e vão buscar um outro evangelho, irmão. Buscar uma forma de congregar, de estar congregando, de estar com a igreja, de estar na igreja, e enganando a si mesmo, porque só existe uma palavra. Como a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregue a palavra insta, a tempo e a fora de tempo, exortando, repreendendo. Peraí, se prega a palavra insta, é pregar a palavra com urgência, com rapidez, todos os dias da minha vida, com toda a longanimidade de doutrina, como a Bíblia fala, é com todo o tempo, amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 1 milhão de anos, se houver, essa mesma palavra é exortando, é corrigindo, é chamando a atenção, porque só existe um evangelho, uma só palavra, uma só pessoa foi morta na cruz para que Deus perdoasse os nossos erros e as nossas falhas. Esse foi Jesus, e Ele mesmo falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo falou, a não ser por mim. Quem é esse mim, irmão? Jesus Cristo. E cadê Jesus Cristo? Bíblia, palavra, correção, exortação. Qual é a outra palavra? Hoje existe aí várias denominações. Cada um quer pregar, quer ensinar da maneira que, segundo abre aspas, né? Da maneira que entende. Cada um interpreta de uma maneira, de uma forma. Quantas formas há de interpretação da Bíblia? Quantos escreveram essa Bíblia? Um só Espírito, irmão, um só Deus. A Bíblia fala em Efésios 4:5, é um só Senhor. É um só. Um só Espírito nos ensina, nos capacita, escreveu, todos os apóstolos quando escreveram foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, e hoje você quer interpretar de uma maneira, de uma forma só? A Bíblia, ou melhor, quer interpretar de várias formas, porque onde quer que vá, é uma pessoa falando de uma maneira, falando de maneiras contrárias ao que a Bíblia nos determina e nos ensina. A Bíblia fala para nós, cada um de nós, em 1 Coríntios capítulo 2, fala para mim e para vocês, no versículo 13 em diante, no versículo 6 em diante, mas vamos pegar no 13. Disto também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha isso, irmão. 1 Coríntios 2, o versículo 6 em diante, mas nós vamos pegando aqui no versículo 13 em diante. Olha só. Disto também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então hoje, quando eu deparo com a palavra da verdade, eu não consigo, eu não entendo. Não é bem assim, não é dessa maneira. Vou procurar um outro lugar, vou procurar uma outra forma, vou procurar uma outra maneira de me achegar a Deus. Mas qual é a outra maneira de me achegar a Deus, a não ser por essa? Quantas portas existem para entrar no reino do céu? Só uma, através da santidade e da purificação. Aí eu estou procurando, eu estou me enganando. É como a
Bíblia fala para mim e para você em Gálatas, irmão. Gálatas capítulo 1. Quantos da humanidade têm acesso a uma palavra, têm acesso à Bíblia, têm acesso a essas palavras que são iguais, em qualquer uma que você for, é igual. Mas quantos têm acesso a ela e acreditam e crê que essa palavra tem poder para transformar e para mudar? Vão procurar outros meios, outras formas, vão procurar locais aonde aceite e fale para você, venha como estás e permaneça como você queira, sem te falar do que você necessariamente precisa, porque hoje o que o ser humano precisa é de ouvir a verdade, e a verdade, como diz, até no mundo se diz que a verdade dói, e muitas das vezes, como essas verdades, chega em nós, dói quando Deus coloca o dedo no na tua ferida, onde realmente você precisa ouvir, quando Deus coloca a mão naquele local, naquele pecado que você tanto gosta de praticar, quando Deus coloca a mão e revela o oculto e o profundo daquilo que você pratica, às escuras, nas escondidas, quando Deus revela, chega a doer, mas é aí que você tem que ver que Deus quer te libertar. Deus não quer te manter em cativeiro, Deus não quer te manter na ignorância, Deus não quer te manter se perdendo, se afastando cada vez dele, Ele quer te aproximar de você, é aonde você deveria glorificar, exaltar e engrandecer, mas o que fazem? Rejeitam, fogem, saem da casa de Deus e entram e buscam uma outra forma, uma outra maneira, ou entram em outro local, em outra denominação, aonde sabe que está se enganando, que te ensinam que não é bem assim, que não é dessa maneira, que Deus só quer o teu coração. Para e pensa um pouquinho, irmão. Deus só quer o teu coração. Deus fez o teu corpo inteiro. Deus fez o teu corpo inteiro. Como é que Deus só quer o teu coração, irmão? E outra, se Deus só quer o teu coração, irmão, é o que uma Bíblia fala em Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, é onde ele fala que o que sai de dentro do coração do homem é o que contamina. As impurezas, os adultérios, as coisas ruins, saem de dentro do coração do homem. Será que Jesus hoje se transformou em um urubu? Em um abutre que quer hoje um coração podre, imundo, como hoje se vê naqueles que se dizem seguidores de Cristo? Daqueles que se diz que estão servindo e são servos de Deus, enganando a vós mesmo? Não, mas lá também prega, lá também é o evangelho, lá também estou firme, estou alicerçado, mas firme em quê? Firme no homem? Firme no homem? Onde a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas firme em quê? Você está firme na palavra? Você está firme nos alicerces de Deus? Como a Bíblia fala em Mateus para cada um de nós? Se você ouvir essas palavras e praticar, você vai ser comparado a um homem prudente, irmão. Mas se você ouve essa palavra e rejeita, você é um homem insensato, uma mulher insensata. Porque você está deixando de acreditar em Deus, na Bíblia, na palavra, em Jesus, no Espírito, para acreditar num homem. O que um homem pode fazer por você? Bispo Edinardo, mas você é um homem, está pregando, mas acompanha na tua Bíblia. O que está sendo pregado, irmão? Eu não estou falando para você acreditar no Bispo Edinaldo, não. Estou falando para você acreditar naquilo que a Bíblia está te falando, naquilo que a Bíblia está te narrando, naquilo que a Bíblia está te ensinando a cada dia. Coisas espirituais com espirituais. O homem carnal, o homem natural, ele não compreende essas coisas. Mas aquele que é espiritual, irmão, ele compreende, ele discerne o que é de Deus e o que não é de Deus. Será que você vai olhar e saber o que é de Deus e o que não é de Deus pelas vestes? Será que nós vamos ser assim tão insensatos que através de uma veste, de um terno, de um paletó, ou de uma saia, ou de um cabelo comprido, eu posso denominar que aquele homem ou aquela mulher é de Deus, irmão? Ou eu vou conhecer esse homem ou essa mulher de Deus através das suas atos, das suas atitudes, da maneira qual ele se comporta, da maneira qual ele anda, da maneira qual se diferencia do mundo? Qual é a diferença hoje quando você se depara com os evangélicos, irmão? Qual é a diferença? Olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Para a honra e glória do Senhor. Deixa Deus falar. Deus já está falando. Vamos começar agora. Se não der tempo hoje, nós continuamos nas próximas e assim por diante. Vamos lá. Gálatas 1, no versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Paulo falando, movido pelo Espírito. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que a Bíblia fala. Está me admirando porque está passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça para um outro evangelho.
Lhe chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Qual é o evangelho que você está buscando? Qual é a graça de Cristo? A graça de Cristo não é a tua salvação? A graça de Cristo não é essa palavra que te liberta, que revela o oculto e o profundo daquilo que nós fazemos, irmão amado, a oculta? Porque nada está oculto aos olhos de Deus. Mas quando se fala da vaidade, quando se fala da bebida, quando se fala das drogas, quando se fala da porfia, da competição, quando se fala das músicas mundanas, das festas mundanas, quando se fala dessas coisas mundanas, não aceita, não quero, está mudando depressa para um outro evangelho, a qual diz para você que Deus aqui te recebe, Deus aqui te aceita, Deus aqui te quer dessa maneira, do jeito que você está, venha como estás e permaneça como queira. Estão te enganando e você está se enganando e sabe que a Bíblia não fala dessa maneira. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra dessa escritura, Apocalipse 1:3, você lê? Para não ser iludido, para não ser enganado. A Bíblia fala aqui no versículo 7, o qual não é outro evangelho. Eles pegam a mesma Bíblia, mas estão pervertendo o evangelho de Cristo, irmão. Você não vai entrar lá em cima de outra maneira, a não ser através da santidade e da purificação. Você sabe, conhece a palavra de Deus. Será que Jesus, ele morreu, Deus mandou Jesus para morrer na cruz? Daquela morte horrenda, o qual foi? Para que você pudesse andar da maneira que você quer, irmão. Cadê a diferença, irmão? Jesus pregou para homens, Jesus pregou para umas pessoas que se diziam servir a Deus. Jesus pregou para homens, para mulheres que se diziam servir a Deus. E o que aconteceu com ele? E o que hoje está acontecendo com o mesmo Jesus, que está pregando diariamente, falando para você a graça, dando para você a graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é fé? Fé é crer, é ter certeza. Você crê nessas palavras? Crê nada, irmão. Se cresce, você buscava cada dia mais abundar, superabundar nesta graça e no conhecimento da palavra. Mas o que hoje nós vemos é as pessoas cada vez mais se alastrando. Assim como existe, irmão, portas largas, existe também os crentes falsos. Existe sim. Que só se esconde atrás de uma carteirinha, atrás de uma Bíblia e até mesmo atrás de um púlpito. Isso está cheio, que o próprio Jesus falou, acautelai-vos com os falsos profetas, que hoje tem surgido em todos os lugares, em todos os cantos. Cada um quer falar de Deus de uma maneira, mas estão pregando, estão fazendo e fabricaram um Deus, um Jesus, que hoje está mudando e oferecendo para você os bens dessa terra. E o povo está passando rápido demais daquele que chamou da graça. Até aqueles que tiveram acesso à palavra da verdade, que um dia tentaram se purificaram muitas vezes e voltaram para trás, está aí hoje se afastando, longe dos caminhos de Deus. Quantas pessoas tiveram acesso a essas palavras, a graça de Cristo, e se afastaram de Cristo Jesus, e Deus, pela misericórdia, está tentando recolher, está tentando trazer de volta. Agora cabe a você amolecer esse coração de pedra e ouvir a voz do Senhor teu Deus, não ser enganado, de ouvir aí este Jesus que estão sendo criado em laboratório, criado pelos homens, enganando, mentindo para você, e você se enganando e mentindo para você mesmo. Me admira que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho, o qual não é um outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não, bispo Edinaldo, lá também prega, lá é assim, eu não vejo falha, eu não vejo erro. Não, eu não vou ficar, não pode, é muito rígido, é muito doutrinário, é muitas coisas, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Irmão,